Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para mais uma aula desse intensivão e hoje novamente a aula de história. A gente vai dar sequência àquele conteúdo que a gente trabalhou na última aula, de introdução, de uma linha temporal da história. E se você se lembra, a primeira etapa histórica que a gente colocou ali naquela linha do tempo da história foi a chamada pré-história, o período pré-histórico, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Como eu disse, pré-história, história antiga, medieval, moderna, contemporânea e um geral da história do Brasil, é o que a gente vai trabalhar aqui dentro de história. Então, como sempre eu falo, vai ter que abordar bem geral, porque, por exemplo, pré-história a gente vai conseguir trabalhar os conceitos, a ideia até bem estabelecida. Agora, na história antiga, por exemplo, a gente vai ter Mesopotâmia, Roma, Grécia, é muita coisa. Então, a gente vai bater em cima do que é esse conceito, tá? Então, vamos lá, para não perder muito tempo. Então, a pré-história, ela vai ser um tempo bem largo, só que é um tempo que a gente tem menos informações. Por quê? Porque pré-história. Na verdade, esse conceito vem da ideia de que é uma história antes da escrita. No período em que esse conceito foi elaborado, a história era feita só com documentos escritos. Na verdade, eu esqueci de falar na última aula uma coisa importante. A história, para ser feita, ela precisa de uma fonte. Para mim falar de um fato passado, eu preciso ter uma fonte agora. Então eu preciso de algum elemento, pode ser uma coisa do passado que me leve a entender esse passado. Então isso é essencial. No período em que o conceito de pré-história foi feito, tinha uma ideia de que só podia fazer história quando tivesse um documento escrito. E não havia escrita. A escrita ainda estava sendo desenvolvida, ali na antiguidade que ela é feita. Então, na pré-história ainda não havia escrita. E aí, criou-se essa ideia. Então, a pré-história é um termo feito meio que com a ideia de não existe história antes da escrita. Hoje, a gente já tem uma ideia diferente de que fonte pode ser qualquer coisa, pode ser uma fonte que fala sobre o passado. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar, tá? A pré-história vai ter um período ali mais ou menos de 2,5 milhões de anos antes de Cristo. Então é muita coisa que alguns historiadores colocam. Tem gente que acredita que é menos, tem gente que acredita que é mais. Mas é um período em que a Terra estava aí nesse desenvolvimento. E é quando os seres humanos passaram a desenvolver algumas técnicas e a produzir alguns artefatos, tá? Até a invenção da escrita, que é depois, bem depois, 4.000 anos antes de Cristo. Então, mais ou menos 2,5 milhões anos antes de Cristo, até cerca de 4 mil anos depois, antes de Cristo. Então, só a pré-história é tudo antes de Cristo, tá? Então, 2,5 milhões até 4 mil anos antes de Cristo. Mais ou menos nesse período. Lembrando, quando fala antes de Cristo, você pega o período que Jesus, o século 1 ali, Jesus, e você volta 4 mil anos, ou você volta 2 milhões de anos. É assim que a gente conta. Quando a gente conta para frente, a gente parte de Jesus para frente. Quando a gente conta para trás, a gente é 4 mil anos antes, tá? Bem básico. E aí a gente vai ter a importância principalmente dos arqueólogos para fazer essa história, tá? Lembra que eu falei? Não tem nada escrito. Então a gente precisa do arqueólogo, que é o quê? É o cara que vai escavar, que vai descobrir o fóssil, vai descobrir os artefatos, as ferramentas utilizadas e vai construir esse estudo. E aí a história pega esse produto do arqueólogo e desenvolve ali uma história por cima disso, com o método, com a fonte, que é esse objeto, tá? É super importante essa questão da fonte. Então a gente vai ter 3 períodos dentro da pré-história. E aí, se vocês conseguirem decorar isso, tá ótimo. Já é um grande passo para entender esse período.
Primeiro, Paleolítico, o primeiro período Paleolítico, conhecido como a Idade da Pedra Lascada, tá? Esse período vai de 2 milhões,5 até 10 mil antes de Cristo. Então é o maior período. Que é onde alguns acreditam que o homem se desenvolveu, virou Homo sapiens, que a espécie foi se desenvolvendo, e alguns acreditam que a criação do homem foi feita, tá? Nesse período, eram usadas ferramentas feitas de pedras e ossos. Então, aí o homem usava pedra e osso para fazer as suas atividades, tá? Ali que começa, foi nesse período, então é nesse largo período, não tem uma data específica. Você vê como que não é específico esse período? Porque a gente não tem nenhum registro escrito e nem nada muito específico. Então, a gente tem obras que a gente tem que interpretar. Então, o domínio do fogo também foi nesse período, tá? E o que é importante? É entender que o ser humano, nesse período, o ser humano era nômade. O que é nômade? É um termo muito importante. Nômade é quem fica andando, não tem uma casa fixa. Então, o ser humano não parava e falava, eu vou morar aqui e vou ficar aqui pro resto da minha vida. Não, ele era nômade, ele andava daqui para lá, chegava o inverno, ele ia para outro lugar, acabava o alimento naquele lugar, ele ia para outro lugar. Então, o ser humano era nômade nesse período, tá? Super importante. Todo ser humano era nômade nesse período, tá? E a linguagem era rudimentar, tá? A linguagem do ser humano ainda não era desenvolvida igual a nossa, assim, que é uma linguagem desenvolvida em muitos séculos. Ali estava começando, então a linguagem era bem mais pobre, assim, digamos, não tinha tantos termos, era um pouco mais objetiva. E também a gente tem os registros das pinturas rupestres. O que é isso? Aquelas pinturas nas cavernas, lembra? Você já deve ter visto alguma imagem. Então é isso que a gente tem sobre o período paleolítico, tá? Até 10 mil antes de Cristo. Então, essas informações que você precisa ter. Depois, o segundo período da pré-história é o Neolítico, que é a idade da pedra polida. Então, a primeira é a pedra lascada, depois a pedra polida, que vai de 10 mil a.C. até 3 mil a.C. Então, lembrando, a gente sempre vai contar o contrário. 10 mil a.C. é mais longe do que 3 mil a.C., tá? A gente conta o inverso, não é de 3 mil para 10 mil, é de 10 mil para 3 mil, porque a gente está tendo Cristo no futuro como referência. É que nem o negativo e o positivo. 10 é mais que 1 positivo. Só que no negativo, menos 1 é mais do que menos 10, porque você deve menos, tá? Tentando explicar isso porque algumas pessoas confundem. Então, sempre que a gente fala antes de Cristo, a gente está jogando, quanto mais, é mais longe, é mais passado. E quanto menos, é mais perto de Cristo, tá? Então, essa régua conta diferente. Então, é de 10 mil até 3 mil antes de Cristo. Então, nesse período, o ser humano começa a se sedentarizar. O que é isso? Alguns grupos humanos deixam de ser nômades e começam a falar, vamos viver aqui nesse lugar, vamos morar aqui, tá? Então, começa a sedentarização nesse período, 10 a 3 mil, neolítico. Começa a existir algumas ferramentas de pedra polida, ou seja, o ser humano começa a moldar a pedra para gerar essas ferramentas que eles querem. Então, começa a partir da pedra, criar algumas ferramentas. Antes, eles pegavam o osso, eles pegavam a pedra, a madeira e usavam. Agora, eles já começam a dar forma mais concreta a essas ferramentas, tá? Ali começa a surgir a agricultura, a tecelagem e a cerâmica, além da domesticação de alguns animais, tá? Então, por que isso é importante? Porque isso é um fator que ajuda na sedentarização. O ser humano vai ficar nesse lugar, então ele tem que começar a plantar, ele tem que começar a cuidar do gado, ele começa a trabalhar com algumas ferramentas, a tecer. Então isso é importante em todos os aspectos. Ele fica aqui, ele precisa da comida dele sempre aqui. Então ele precisa plantar aqui, ele precisa cultivar aqui, ele precisa cuidar do animal, ele precisa dar roupa quando vier o inverno, para ele não precisar ir para outro lugar. Então, daí por diante. E é aí que começa a surgir as primeiras noções de família, porque o ser humano começa a se estabelecer em um lugar.
não deixa de existir grupos nômades, tá? A gente está falando de uma história complexa, então não é assim, do nada todo mundo começou a morar em um lugar, não. Alguns grupos começam a se estabelecer, outros continuam andando, tá? Então isso é importante. Até hoje a gente tem grupos nômades como os ciganos, por exemplo, tá? Então é bem essa ideia dos ciganos, tá? E a divisão do trabalho começa a ser dividida quando começa a estabelecer a família. O homem vai lá caçar, o homem vai trabalhar e defender a região, e as mulheres cuidam dos serviços mais domésticos, cuidam dos animais, também ajudavam no trabalho, tá? Isso é uma ideia que a gente tem que ter na nossa mente. As mulheres também ajudavam no trabalho, mas elas cuidavam mais no serviço, vamos dizer, de cuidado da família, mas elas trabalhavam na agricultura também. O homem era caça, defesa do local, enfim. Esse é o período neolítico, pedra polida, 10.000 até 3.000. E por fim a gente vai ter a idade dos metais, que é o último período da pré-história, tá? A idade dos metais a gente vai ter ali do ano 3.000 até o ano... o ano 3.000 até o ano 1.000. Então a gente vai ter só 2.000 anos, você vê como que vai diminuindo. Nessa idade, o homem já começa a trabalhar com cobre, bronze e o ferro. Então olha como que o material, a ferramenta do homem começa a se desenvolver. Com ferramentas mais eficientes e consistentes, mais resistentes, mais eficientes até para o trabalho agrícola, enfim. A agricultura começa a se desenvolver de forma muito mais sólida, então o homem começa a ter mais conhecimento. Pensa, só aí a gente tem 7.000 anos no período neolítico que o homem está desenvolvendo a agricultura. Então, na idade dos metais, a agricultura já está muito mais desenvolvida, certo? Isso favorece uma coisa que é muito importante, que a gente chama de excedente. Então, antes, no período neolítico, o homem produzia para o sustento. Agora, o homem começa a produzir de um modo mais eficiente e começa a sobrar. Então, a gente produz 10 e sobra 1, e sobra 2. Isso começa a ser importante para uma coisa que a gente vai ter de fundamental para o desenvolvimento das civilizações, que é a troca, que é o comércio, entende? Então, antes o ser humano só produzia para ele, agora ele começa a produzir e sobrar. Então, ele fala, nossa, eu podia trocar com aquilo que aquela outra... que aquele outro grupo de ser humano tem que eu preciso. Então, eles têm roupa, e eu não tenho muita roupa aqui, mas eu tenho muita comida sobrando, então eu vou dar comida para eles que eles estão precisando, e eu vou ficar com a roupa, entende? Olha como que a história vai se desenvolvendo. E aí, nesse período também começa a fundição de algumas moedas para troca, mas era bem menor. Havia mais a troca de objetos e a comida pela roupa, entendeu? Então, a moeda começa a surgir, mas não era tão comum, tá? E a fabricação das armas para a guerra, que esses povos já tinham conflitos, mas aí as armas começam a ser feitas de cobre, bronze e ferro, e aí começa a ter umas armas mais potentes, tá? Bastante coisa, né, gente? Esse é o período que a gente tem menos informação, para vocês terem noção. Mas é um período muito extenso. Enfim, Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. Se ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, vê de novo. É bem simples, eu falei bastante coisa, mas é bem simples os 3 períodos. A humanidade vai crescendo, então um vai acrescentando no outro. Os exercícios vão estar aqui embaixo. Qualquer dúvida também é só falar com a gente que estaremos aptos para tirar as suas dúvidas, tá? Muito obrigado, até a próxima aula. Boa sorte aí nos seus estudos e até mais.